Eu sou o professor Juscelino Maciel. Estamos iniciando o nosso programa Verdade Absoluta. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber os novos vídeos que nós publicarmos. Compartilhe o vídeo. E o propósito deste programa é conhecimento e esclarecimento. O assunto que hoje nós estamos trazendo para você é sobre o Tribunal de Cristo. Numa sequência da escatologia em que nós iniciamos alguns dias atrás, começamos com o arrebatamento da igreja, uma sequência bíblica que se dá esse desenrolar desses eventos escatológicos. A palavra escatologia, escaton, quer dizer últimas, e logos, ou seja, as últimas palavras, ou também pode ser traduzido como escatologia, ou estudo das últimas coisas ou das últimas palavras. E nesta sequência da escatologia que estamos trazendo para você hoje, iremos falar sobre o Tribunal de Cristo. Uma sequência que começa com o arrebatamento da igreja e na sequência, logo em seguida, já se inicia o Tribunal de Cristo, onde os remidos, todos os salvos em Cristo Jesus que foram arrebatados, tanto os mortos, em sequência, primeiro os mortos, porque já aguardam no pó da terra há bastante tempo, e os vivos, que serão também transformados e arrebatados juntamente com os mortos. Estes comparecerão ao Tribunal de Cristo, que é um tribunal de concessão de prêmios. Não é um tribunal de condenação ou de julgamento, mas um tribunal de concessão. Este é o assunto que hoje vamos abordar para você, o Tribunal de Cristo. Eu queria pedir aí a ajuda de Patrícia para que ela leia 2 Coríntios 5 e o verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Cada um receba o que tiver feito através do corpo, ou fora do corpo, bem ou mal. O sentido aqui de bem ou mal não se refere ao pecado de ninguém ou à transgressão de ninguém. Porque, segundo a palavra de Deus, os remidos em Cristo Jesus já foram julgados na cruz do Calvário por Cristo. Em Cristo nós já fomos julgados. Na verdade, o Tribunal de Cristo será um trono de concessão de prêmios aos vencedores deste mundo tenebroso. Neste tribunal não será de julgamento condenatório, e sim de qualificação de cada obra individual de remido. Neste trono, cada um receberá o seu prêmio, o seu galardão, pelo que tiver feito na obra do reino de Cristo e de Deus aqui na terra. O reino de Deus é aqui na terra. Então, cada remido, cada crente em Cristo Jesus, ele receberá segundo o que ele tiver feito em relação ao trabalho do Evangelho ou do Reino de Deus, que é o trabalho evangelístico, da obra que Cristo mandou que cada um individualmente fizesse, e por todo mundo pregai ou anunciar o Evangelho a toda criatura. E cada um vai receber segundo o que tiver feito neste trabalho que Cristo ordenou, a divulgação, a propagação do reino de Deus através do Evangelho da Graça. 2 Coríntios 5, de 1 a 10, gostaria que Patrícia lesse aí. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo,
Gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. Cada um vai receber segundo o que tiver feito, ou através do corpo ou fora do corpo. O importante é que cada um terá o seu prêmio, o seu galardão, ou a sua coroa de justiça. Certa vez o Senhor Jesus disse que ninguém que trabalhasse para o Pai dele não receberia 100 vezes mais. Isto, os próprios Jesus nos garantiu que a obra que alguém realizar, praticar, ou fizer, ou estiver disponível a fazê-lo, receberá por tudo que tiver feito. Sabemos que todos, infelizmente, não receberão galardão algum. Tem aqueles que, infelizmente, só obterão salvação, porque a salvação não depende do que você vai fazer. Até porque este tribunal, o Tribunal de Cristo, como é um tribunal de concessão de prêmios, alguns receberão mais, outros receberão menos e outros não receberão nada. Mas nem por isso quer dizer que essas pessoas estejam perdidas. Não. Aqui só comparecerá os remidos salvos na pessoa de Cristo. A salvação não depende do que você faz em prol do Evangelho. A salvação é um dom gratuito. Você recebeu gratuitamente porque Cristo te amou primeiro e escolheu você, independente do que você fizer. Mas também não seria interessante você trabalhar, se dar, sofrer, labutar em prol do Evangelho de Cristo e nada receber. Você tem gratuitamente a salvação, é um dom, é uma dádiva de Deus através do seu Filho. Mas outros receberão pelo que tiver feito em prol do Evangelho de Cristo. Mas também outros não receberão nada porque simplesmente obtiveram salvação eterna, gratuita, que Cristo deu e nada fizeram. Mas não quer dizer que a pessoa esteja perdida, o indivíduo esteja perdido. Não, a salvação você recebeu de graça. É um dom de graça. Não vem das obras de ninguém para que alguém ache que chegou lá porque fez alguma coisa. Mas é lógico que quem não gosta ou não gostaria de receber das mãos do próprio Jesus alguma coisa, um galardão, um prêmio, uma coroa, quem não gostaria? É lógico que quem não gosta aqui na terra de receber presentes ou alguma dádiva de alguém, isso é sempre bom receber alguma coisa do que não receber nada. Na sequência dos eventos escatológicos, primeiro ocorrerá o arrebatamento da igreja e em seguida só subirão neste arrebatamento os remidos em Cristo. Primeiro os mortos e os vivos que serão transformados. Se dará grande tribulação aqui na terra depois do arrebatamento da igreja, enquanto acontece no céu as bodas do Cordeiro de Deus e com a igreja. E nesta sequência se dará o tribunal de Cristo. Interessante é que nesta sequência, primeiro acontecerá o arrebatamento da igreja, logo em seguida do arrebatamento da igreja se dará o tribunal de Cristo. Depois do tribunal de Cristo, que é um tribunal de concessão de prêmios, depois de as obras de todos os remidos serem julgadas, haverá a grande ceia, ou seja, a grande festa que Cristo há de dar aos vencedores, aqueles que venceram lutando. Não é vencer para obter salvação, nada a ver. Aos vencedores que deram as suas vidas, que sofreram em prol do Evangelho de Cristo Jesus. Estas bodas
este casamento se dará com todos os vencedores, muito embora os convidados são muitos, mas nem todos estarão sentados à mesa das bodas do Cordeiro, que acontecerá logo depois do tribunal de Cristo. É nesse tribunal que Paulo fala assim: desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Exatamente, Paulo deixou bem claro isso. Agora me resta a coroa que o santo juiz há de me dar naquele dia. Você vê e você sabe, ao ler a palavra de Deus, quanto à questão da vida, do trabalho apostólico do apóstolo Paulo, o quanto ele sofreu, o quanto ele se deu, a ponto de se considerar como escória do mundo, porque sofreu muito, muitas vezes foi açoitado, muitas vezes sofreu naufrágio, muitas vezes fome, muitas vezes na friagem do mar, muitas vezes em temporais e em naufrágios diversos, açoites, prisões. Quanto Paulo sofreu em prol do Evangelho de Cristo para que vidas pudessem ser ganhas, para que, ouvindo a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, muitas vidas pudessem se achegar a Cristo, assim como aconteceu, e muitas vidas foram salvas através do trabalho evangelístico e sofrido e penoso do apóstolo Paulo, que diz apropriadamente, com certeza estava certo quando disse que a coroa, só restava receber a coroa que o santo juiz Jesus lhe dará naquele dia. E não só a ele, mas tanto quanto aqueles que sofreram em prol do Evangelho e deram as suas vidas, muitos até foram mortos em prol do Evangelho, desta causa nobre da palavra de Deus. E neste tribunal, Paulo estará também presente, assim como tantos outros, assim como Pedro, Tiago, Tomé, muitos outros, João, esses e outros heróis da fé também estarão no tribunal de Cristo, recebendo o seu prêmio por tudo que fizeram em prol do Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo Jesus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Está escrito em Apocalipse. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É lógico que nós sabemos que nos primórdios da Igreja de Cristo houve maior perseguição. A igreja estava se iniciando, estava começando naquela época, e as perseguições eram terríveis, eram devastadoras, eram imensas. Hoje nós não vivemos em tamanha perseguição como antigamente. Hoje a igreja é uma igreja mais de mordomia, a igreja dos dias atuais, do nosso tempo, da nossa época, é diferente da igreja dos primórdios, do início, quando se iniciou a igreja de Cristo Jesus lá em Atos dos Apóstolos. Hoje a nossa igreja, infelizmente, é a igreja da mordomia, é a igreja de Laodiceia, é a igreja que se considera muito rica, abastada, a igreja que não precisa de nada, mas a igreja dos primórdios sofreu muito. Hoje ninguém sofre, hoje ninguém recebe punição, ninguém é açoitado, hoje você tem liberdade de culto, hoje a Constituição lhe garante o direito de você trabalhar abertamente prestando o seu culto, mas não foi assim desde o princípio. Desde o princípio a igreja de Jesus foi muito massacrada, muitos morreram, muitos foram jogados às feras, outros crucificados, outros queimados vivos. Assim começou nos primórdios a igreja de Jesus. Esta receberá galardão de verdade e coroa de justiça que o santo juiz Jesus há de dar aos que venceram e que deram a sua vida em prol do Evangelho de Deus. E como eu estava falando, neste tribunal, é um tribunal não condenatório, ninguém será condenado, mas haverá esta concessão de prêmio que Cristo Jesus há de dar aos vencedores. Então haverá a grande festa que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro,
o grande banquete onde Cristo nos servirá. Isso acontecerá depois do tribunal de Cristo. Primeiro o arrebatamento, os mortos, os vivos em Cristo ressuscitarão e serão arrebatados. Serão levados para um local nos céus, nas nuvens, além dos olhares das pessoas da terra, onde se dará o tribunal de Cristo. E depois desse tribunal de concessão de prêmios, então se iniciará na sequência as bodas do Cordeiro. Mateus 26 e o versículo 29, Patrícia. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. Essa garantia Jesus nos deu, que haveria essas bodas, quando ele disse aos próprios discípulos, aos seus discípulos, antes de ser entregue nas mãos dos pecadores para ser preso e crucificado, ele disse, ele estava dando aquela ceia, aquela santa ceia, a última, e ele disse, não beberei mais do fruto da vide, da videira, do vinho, até que um dia eu possa fazer isso de novo com vocês no reino do meu Pai. Então, ele deixou essa garantia. Esta garantia é uma alegria para todos os remidos que um dia participarão deste grande banquete que será dado por Jesus. Será o anfitrião primaz, onde ele mesmo servirá a cada um, onde terá muitos convidados, os profetas da antiguidade. Isso se dará depois do tribunal de Cristo. Neste tribunal, só os remidos comparecerão, só os remidos. Os incrédulos não participarão deste tribunal ou deste trono onde haverá prêmios, galardões. Só os crentes em Cristo. Os remidos, de uma forma geral, em todo o planeta Terra, todos os remidos estarão nesse tribunal e os incrédulos não ressuscitarão. Infelizmente, os incrédulos já estão julgados porque morreram sem esperança de salvação, porque não fizeram a opção por Jesus, porque não confessaram com a boca, segundo a palavra diz, com o ouvido você ouve, com o coração você crê e com a boca você confessa que Jesus é o Senhor para a glória e honra de Deus Pai. Então, muitos por não fazerem isso e partirem daqui para a eternidade, para o outro lado, sem esperança de Cristo, estarão infelizmente já perdidos e não terá mais solução para eles, nenhuma segunda chance se dará a eles, porque enquanto há vida, há esperança, mas depois da morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Então, nesse tribunal, será um tribunal tão somente para os remidos que confessaram a Jesus com a sua boca que Jesus era o seu Salvador, seu Senhor e Rei, para a glória de Deus Pai. Os mortos em Cristo ressuscitados e os vivos transformados e arrebatados serão levados à presença de Cristo no tribunal ou neste tribunal de Cristo. Os mortos incrédulos não ressuscitarão e não estarão presentes nesse tribunal de concessão, como eu já disse, porque foi negado a eles, porque morreram, saíram deste mundo para o outro lado da eternidade, sem esperança de vida eterna, e aí não tem mais solução para ele, ou para eles, ou para todo aquele que morrer sem Jesus. Apocalipse 20 e os versos 5 e 6. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aqueles que morreram na esperança, crendo que Deus levantaria um Salvador, assim como Deus fez
e enviou Jesus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, teve um corpo e teve o seu ministério aqui na terra, o seu ministério evangelístico, o ministério de Cristo Jesus. Esses morreram na esperança, os mortos em Cristo, que Deus levantaria um Salvador. E os vivos também serão transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, assim como o próprio Paulo diz, que acontecerá esta transformação em frações de milésimo de segundo, porque a palavra correta seria abrir e fechar dos olhos, ou de olhos, porque a rapidez é tanta que não dá para perceber. E logo após estarão estes remidos no tribunal de Cristo, enquanto os mortos que morreram desde os primórdios de antigamente até os dias atuais e daqui para frente, enquanto esses fatos não acontecerem, infelizmente estarão já perdidos. Apenas serão levados ao tribunal diferente, não esse tribunal, mas o grande trono branco, onde receberão a sua recompensa, que será condenação, porque morreram sem esperança de salvação em Cristo Jesus. E depois, do outro lado da vida, depois da morte, não tem como mais o indivíduo reaver ou conseguir salvação, porque foi dado a ele durante toda a sua vida essa oportunidade para que ele acreditasse, ele cresce e confessasse com a boca, e muitos, infelizmente, a maioria, não fizeram esta opção e morreram na perdição. É bom entendermos que este trono, onde acontecerá o tribunal de Cristo, nada tem a ver com o grande trono branco de Apocalipse. Neste tribunal de Cristo, é um tribunal ou um trono de prêmios e não condenatório. No entanto, o grande trono branco, este será para julgamento das nações. O grande trono branco, do qual nós vamos falar agora na palavra, lá em Apocalipse, não será mais para os remidos. O tribunal de Cristo, sim, será para todos os remidos, os crentes em Cristo Jesus, que morreram convictos de vida eterna, porque creram e confessaram com a boca que Jesus era o seu Salvador. Fizeram opção, levantaram a sua mão, abriram a sua boca, confessaram a Cristo Jesus. Estes estarão no tribunal de Cristo para receber o seu prêmio, porque salvos já estão, porque Cristo já lhe deu, ou lhe garantiu, ou lhes garantiu vida eterna. Porém, no tribunal de Deus, não mais de Cristo, ou o grande trono branco, este trono branco será um trono de julgamento de todos os indivíduos, de todas as nações, povos, tribos e línguas, que receberão o seu julgamento, pois condenados já estão todos, mas terão que ouvir da boca do próprio Deus a sua condenação, ou o seu julgamento condenatório. Neste tribunal de Cristo é um trono de prêmios e de concessão, mas o tribunal branco, ou o grande trono branco, que nós chamamos do grego bema, todos comparecerão para receber a sua punição devida pela incredulidade dos seus corações, porque muitos ouviram a palavra, mas não creram. Quantos ouviram? Milhares e milhares de milhões ouviram e ainda ouvirão, mas não crerão. E por não crerem em Jesus, na sua palavra, esses não participarão nem do tribunal de Cristo, nem das bodas do Cordeiro, mas receberão no bema, no grande tribunal branco, a sua sentença ou sentença de condenação. No entanto, o grande trono branco, este será para julgamento das nações. Apocalipse 20, de 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida.
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Infelizmente, é a verdade nua e crua. Doa a quem doer. Se o indivíduo partiu daqui, deste estágio terreno, para o outro lado da eternidade, sem certeza de vida eterna, porque não confessou a Cristo Jesus, infelizmente, esses estarão perdidos e serão lançados no lago de fogo, segundo o que a Patrícia leu em Apocalipse, o texto de Apocalipse 20, de 11 a 15. Estes tais que receberão no Bema, no grande trono branco, a sua sentença de condenação, assim como um réu que é condenado num tribunal aqui na terra, é levado à presença de um juiz e nessa presença receberá a sua sentença de condenação de 10, 15, 20, 30 anos de prisão aqui na terra. Porém, lá do outro lado da eternidade é uma prisão eterna onde nunca terá fim. Todo aquele que for lançado no lago de fogo nunca mais de lá sairá, porque é uma prisão espiritual e não material, onde nunca terá fim. Esse indivíduo será lançado dentro do lago de fogo, onde permanecerá por todos os séculos de séculos e séculos sem fim. Porém, a obra dos remidos em Cristo Jesus no tribunal, e eu quero deixar isso bem claro, no tribunal de Cristo Jesus, já que o assunto se refere ao tribunal de Cristo, a obra de cada remido será provada. Muitos trabalharam, muitos fizeram alguma coisa em prol do evangelho, mas fizeram relaxadamente na promiscuidade, no mercenarismo. Muitos fizeram do evangelho de Cristo comércio, muitos absorveram para si riquezas através ou às custas do suor ou do sacrifício de muitos remidos, fizeram do evangelho de Cristo meio de vida. Quantas igrejas, principalmente a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos últimos dias, não digo todas, mas a maioria, mais de 99% das igrejas, hoje é a igreja de Laodiceia, que o afã dela é o orgulho, é a presunção, é o poder financeiro, é a vaidade, para dizer que a sua igreja tem muitos membros, para aparecer, para se mostrar. A vaidade toma conta, ou seja do bispo ou da bispa, ou do apóstolo, seja de quem quer que for. Muitos estão envolvidos hoje no trabalho do evangelho de Cristo, promiscuamente, fazendo a coisa relaxadamente, não com o interesse de ganhar vidas, mas de ganhar o vil metal. Quantos estão fazendo do comércio ou do evangelho comércio o meio de vida? Trabalhos feitos com o afã de lucrar, de extorquir o dinheiro, de crescer, ou muitas vezes até da vaidade, da própria vaidade, em você se achar, a minha igreja tem X tanto de membros, não é? Quantos, se você puder ainda tirar de outro lugar para levar para você, fazendo um evangelho de mercenarismo, não fazendo um evangelho do qual, disse Pedro e João na entrada do templo Formosa, não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E hoje em dia a igreja não tem mais esse poder, ao contrário, muitas e muitas igrejas evangélicas hoje, se abrir a boca e orar por alguém que está enfermo, a pessoa morre, porque ele não tem mais o poder, os valores foram mudados. Hoje ninguém faz mais nada gratuitamente, o evangelho que Jesus disse, de graça você recebeu e de graça você dá. Não quero dizer com isso que alguém não possa viver da igreja ou do trabalho do evangelho, sim, porque o trabalhador é digno do seu salário.
Aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Se você deseja ser um pastor, um bispo, tudo bem. Você só não pode fazer do Evangelho de Cristo meio de vida. E às vezes até muitas coisas erradas dentro do templo, e você faz vista grossa porque alguém está financiando a sua vida, e isso daí será julgado no tribunal de Cristo. E muitos destes que vivem assim, eu não quero nem citar nome de igrejas, mas você que está me ouvindo sabe quais. As igrejas que hoje têm templos suntuosos, poderosos, não é? Aqueles que vendem tudo que você de baboseira, é fogueira santa de Israel, é lasquinha da cruz de Cristo, não é isso? É o copo com água em cima da televisão, é o lenço ungido. Essa baboseira que eles criaram, entendeu? Esses tipos de artifícios terríveis, que não diz respeito a nada, nenhuma sustentação da palavra de Deus, mas que eles engendraram, criaram em pró de receber o vil metal, se tornaram vendilhões do templo, mercenários. Estes tais comparecerão diante do tribunal de Cristo, onde as suas obras serão reprovadas pelo fogo reprovador e espiritual de Cristo. E Paulo diz, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. E esta obra pode ser madeira, feno, materiais perecíveis. E quando o fogo de Cristo vier provar, estes materiais que são perecíveis, que não aguentam o calor do fogo espiritual, serão destruídos, porque são materiais destrutíveis. São materiais que não têm sustentação, que não têm nada que possa sustentá-los como algo de bom, e sim só coisas reprováveis e ruins de péssima qualidade. Estes serão reprovados no tribunal de Cristo. Todo aquele que hoje vive dessa forma, fazendo do Evangelho de Cristo meio de vida, extorquindo, usurpando o direito das ovelhas, que muitas vezes até dão o que têm, e dão até muito mais, e às vezes ficam até devendo, tomando dinheiro emprestado, tirando da sua aposentadoria, tirando do pouco que lhe tem. O vendedor de picolé que recebe aquela mixaria tem que dar, porque senão você não é abençoado. O dinheiro que você paga o seu aluguel, você tem que dar para Deus abençoar e você comprar uma casa. Esse tipo de evangelho da prosperidade e da miserabilidade será reprovado no tribunal de Cristo. E muitos receberão de Cristo Jesus o seu olhar reprovador e ficarão com a cabeça baixa, sem poder fitar os olhos do Filho de Deus, porque foram reprovados e descarados na frente de muitos e de todos os remidos que ali estarão. Estarão perdidos? Não, porque eu acabei de dizer que esse tribunal, esse trono, não é um trono para condenar ninguém, mas condenar as obras reprováveis de todos aqueles que fizeram este papel. Se alguém não tem o Santo Espírito de Deus, neste tribunal ele não pode comparecer, porque aqui só é para o julgamento dos remidos. Você pergunta, e terá nesse tribunal alguém assim? Tem. Infelizmente tem pessoas que são salvas, que são remidas, que confessaram que crê em Cristo Jesus, mas fizeram do Evangelho de Cristo meio de vida, extorquindo, usurpando e sendo gananciosos da obra de Cristo. As obras desses tais serão reprovadas e eles terão que olhar nos olhos reprovador do Salvador e dizer em suas caras que eles foram reprovados, porque tudo que eles fizeram foram feitas na promiscuidade e na avareza, na vantagem, na soberba e na vaidade. Serão reprovados. Mas, no entanto, muitos terão as suas obras valorizadas, passarão também pelo fogo reprovador de Cristo, que será pedras preciosas, ouro, prata,
Estes materiais são materiais imperecíveis. Estes receberão a sua coroa de justiça, a sua pedrinha branca, receberão os seus galardões e receberá o bem-vindo de Jesus e o abraço fraternal do nosso Salvador. Estes serão louvados diante de todos os anjos de Deus e de toda a igreja de Cristo Jesus, porque fizeram o seu trabalho com sinceridade de coração e sem vaidade. Esses serão os bem-aventurados, que a palavra deixa bem claro. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o tal dano. Todavia esse tal será salvo, como pelo fogo, apertado, com a cara triste de reprovação, mas terá salvação, porque a salvação não depende das obras de ninguém, e sim do confessar e do crer. A obra de cada um remido será provada pelo fogo, provada por Cristo. O juiz será o próprio Cristo Jesus, porque Deus o Pai lhes deu toda a autoridade e poder para julgar, e ele será o juiz desta causa no tribunal dele, no tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3, de 13 a 15. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Será salvo no aperto. Imagine só a repreensão. Na frente de milhões, de milhares de remidos, de crentes, todos olhando para a sua cara e dizendo: que coisa feia. E você receberá dos olhos do Salvador, da boca do Salvador e dos seus olhos o olhar de reprovação e dizer: servo mau e infiel, tanto que eu fiz por você e você foi uma negação, uma decepção, um vexame. Quantas pessoas deixaram de viver melhor espiritualmente por sua causa e você foi uma negação, você está sendo reprovado porque você foi ganancioso, você foi mau caráter na obra do Evangelho de Cristo. Isso é coisa linda, bonita, na frente de todos os crentes? Eu acho que isso não será uma coisa muito louvável. O lugar onde acontecerá o tribunal de Cristo. Bem, não há texto específico que declare o local, mas o contexto bíblico indica que uma vez a igreja arrebatada até as nuvens, nos céus, a instalação do tribunal de Cristo inevitavelmente terá de ser no céu, nas regiões celestiais. A Bíblia não deixa claro especificamente onde será o local, mas diz que será nas nuvens, acima desses céus que os seus olhos, que os nossos olhos vê. Mas se instalará ou se instalará esse tribunal logo após o arrebatamento da igreja, onde se vai chegando e se vai assumindo o seu lugar como num salão, numa festa de casamento. Antes que chegue o noivo e a noiva, os convidados vão chegando até que o ambiente esteja lotado. Assim será no tribunal de Cristo logo após o arrebatamento. Todos os remidos, todos os crentes chegarão e se posicionarão para receber de Cristo o seu prêmio, e em seguida se dará, depois dessa alegria e também dessa tristeza, porque muitos estarão tristes porque foram reprovados as suas obras. Esses que foram reprovados, infelizmente, não poderão sentar na mesa do banquete, porque na mesa do banquete só é para os vencedores, mas eles estarão fazendo parte no salão do banquete, conversando com muitos remidos, porém não sentarão na mesa com Cristo, porque as suas obras foram reprovadas. E por ser reprovadas, não terão o privilégio, a primazia de receber o abraço do Salvador e de estar na mesa com o seu Senhor e Rei.
mas estarão salvos neste local onde haverá as bodas do Cordeiro. E encerrando, gostaria de deixar uma sustentação da palavra sobre estes eventos, ou isto que acontecerá quanto à questão do tribunal de Cristo, em Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O meu galardão estará pronto para dar a cada um segundo o que ele tiver feito. Aqui não é salvação, não confunda galardão com salvação. Salvação não é galardão. Galardão é uma dádiva, é um prêmio que Cristo dará a cada um dos vencedores no trabalho do Evangelho. Salvação é um dom gratuito, independe do que você fizer. Paulo, certa vez, se eu não me engano, ele diz lá em Efésios: mas para aquele que nada faz, é o preguiçoso, é o crente, é o remido preguiçoso. Para aquele que nada faz, mas crê naquele que justifica o pecador, a sua fé é atribuída como justiça. Paulo está falando do crente preguiçoso, do remido preguiçoso, de todo aquele que é preguiçoso, que obteve salvação gratuita, que confessou com a boca, mas nada fez em prol do Evangelho. Esse será salvo? Sim, porque a salvação depende da fé. Alguém creu e confessou, mas nada fez, receberá salvação. Porém, galardão, nada de galardão ele obterá, nem tampouco estará sentado na mesa do banquete. E 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Cada um receberá de Deus o louvor, e ele vai ali descobrir os desígnios dos corações, da promiscuidade de cada um, daquele que estava comendo o caviar, né? A sua champanhe, estava comendo ali o seu fazão, o seu peito de peru, enquanto muitas das suas ovelhas estavam em casa passando necessidade, porque ele extorquia: traga para mim, traga aí a fogueira santa de Israel, a lasca de lenha da cruz, entendeu? O paninho branco, o copinho d'água. Esse daqui não tem não, viu? Esse daqui é água mesmo, dali, ó, da torneira. Mas muitos que levam a sua águazinha para botar em cima do TV, de essa baboseira toda, naquele dia será descoberta toda essa farsa. Cristo há de descobrir diante de todos os remidos, todos os desígnios do coração de tais pessoas mercenárias que viveram desta forma, serão reprovadas diante de Cristo e descaradamente na frente de todos os santos remidos que estarão naquele dia. Infelizmente, muitos estarão tristes, infelizes, porque não receberam o seu prêmio, a sua concessão, mas muitos, como Paulo, né? Tantos outros, Estevão, Filipe, quantos, e de lá para cá, quantos remidos em Cristo Jesus nos regimes comunistas perderam as suas vidas em prol do Evangelho de Cristo, assim como Atmani e tantos outros remidos que perderam ao longo dos anos, desses séculos até os dias de hoje, vêm sofrendo em regimes comunistas, onde não se permite a pregação do Evangelho de Cristo. Estas pessoas receberão de Cristo o louvor, porque fazem isso por amor a Cristo Jesus, que lhe deu salvação, lhe deu vida eterna, e eles, em gratidão ao que Cristo fez por ele gratuitamente, sem eles pagarem nada, porque nenhum deles nem de nós merecíamos, mas Cristo, pelo seu grande amor com o qual nos amou, nos deu vida eterna, e muitos são gratos e por isso dão a sua própria vida por amor de Cristo Jesus. Só citando que não foi em Efésios, foi em Romanos 4. Romanos 4. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4, 5. Romanos 4, 5, mas para aquele crente preguiçoso, aquele remido que é muito escorão, que gosta muito do ar-condicionado, que não quer sair da sombra, é sombra e água
fresca, no docinho com queijo de coalho, aquele crente, entendeu? Que é muito da mordomia, esse que não quer muito no trabalho de Cristo, mas ele creu, ele acreditou, ele confessou, a sua fé é atribuída como justiça e nem por isso vai deixar de ser salvo. Porém, receber prêmio, nada. Não pode, nem tampouco participa da mesa do banquete. E 1 Coríntios 9, 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Ora, num grande prêmio de Fórmula 1, são muitos os participantes, cada um corre na sua velocidade, que consegue alcançar ou se manter, uns a 200, 250, 300, 350, 380 km por hora, mas no pódio só 3 vão estar presentes. O primeiro lugar, o segundo e o terceiro. Todos não serão vencedores. Assim será também no tribunal de Cristo. Muitos correrão, mas serão reprovados. Só a minoria dos remidos, e é bom deixar claro, só a minoria dos remidos que fizeram o trabalho verdadeiro e aprovado por Cristo, pedra preciosa ou pedras preciosas, ouro e prata, estes receberão o louvor, porque as suas obras foram comparadas a materiais de primeira, que não se destrói com o fogo reprovador de Cristo. Mas muitos ficaram para trás as suas obras, porque fizeram muito, eles fizeram, mas foram reprovados. Não é que fossem preguiçosos, não. Muitos farão muita coisa, mas estas coisas sempre teve por trás a ganância, a presunção, a vaidade e a loucura do vil metal. E outros também porque não fizeram nada, porque foram realmente preguiçosos. Nada fizeram. No tribunal de Cristo, todos nós iremos comparecer para que a obra de cada um seja provada pelo fogo espiritual do grande juiz Jesus Cristo, o justo e salvador nosso e vosso. E nós estamos encerrando hoje o assunto que diz respeito ao tribunal de Cristo, onde todos os remidos, só os remidos em Cristo, hão de comparecer. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho que fica logo aqui embaixo para que você receba novos vídeos e seja avisado pelo YouTube. Também deixe os seus comentários e vocês também divulguem para outras pessoas, para que compartilhem, para que outras pessoas se beneficiem. Não queira só para você, não. Divulguem, porque através do divulgar, do compartilhamento deste vídeo, muitas pessoas poderão ser abençoadas. Quantas pessoas poderão ser abençoadas em você compartilhar este vídeo com elas? Então faça isso. E nós somos gratos, assim como também Jesus será grato porque você está fazendo isso, ok? Então, o nosso propósito é conhecimento e esclarecimento para você. E até a próxima, se Deus permitir, com novos vídeos. Até lá.